Salve, salve, nação rubro-negra! Hoje é quarta-feira, dia 10 de julho, está no ar a primeira edição do programa do Mr. Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Árabes têm interesse em Gerson e o jogador deixou clara a sua intenção. Flamengo se prepara para efetuar a maior contratação da sua história. Landim aceita a proposta e mais uma joia da base encaminha sua saída em definitivo. Flamengo muda de postura na janela e busca a contratação de mais 3 jogadores. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Olá você, muito bom dia. O elenco do Flamengo se apresentou na tarde dessa terça-feira, dia 9, para intensificar a sua preparação de olho no jogo contra o Fortaleza. Os jogadores chegaram ao CT Ninho do Urubu por volta das 15h30, horário de Brasília. Logo depois, fizeram um rápido exercício na academia e foram para o gramado, para iniciar o aquecimento antes do treino físico com as chuteiras. Com atividades feitas depois do aquecimento no gramado, o técnico Tite fez atividade tática com o elenco. O Lohan foi um dos jogadores testados na vaga do Bruno Henrique, que está fora desse jogo, e ganhou um favoritismo para assumir a titularidade do jogo contra o Fortaleza amanhã aqui no Maracanã, às 20 horas, horário de Brasília. O Vitor Hugo, Gabigol e o Matheus Gonçalves também estão entre os concorrentes por uma vaga no time titular. No entanto, o Lohan é o jogador que tem ganho mais minutagem nos últimos jogos e tem a confiança do técnico Tite. Assim, ele é o esperado na equipe para essa quinta-feira. Após o treino tático, o Tite finalizou com exercícios de bolas paradas. Matheus Bach assumiu o posto do Tite, visto que ele é o especialista nesse quesito. Logo depois da atividade, os jogadores deixaram o gramado e foram para as respectivas casas. Vale lembrar que hoje o Flamengo tem mais um treino antes do jogo contra o Fortaleza. Hoje o Felipe Luiz faz mais um jogo como treinador do Sub-20, Pelo Campeonato Brasileiro da categoria, o Flamengo vai receber o Atlético Paranaense às 15 horas, horário de Brasília, aqui no estádio da Gávea. O Flamengo chega para essa partida com 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nos últimos 5 jogos. No Brasileirão Sub-20, a equipe ocupa a 7ª posição com 19 pontos, a 11 pontos do líder Palmeiras. Por outro lado, o Atlético Paranaense tem 21 pontos e está na briga pelas primeiras posições do Brasileirão Sub-20. Até o momento, o Furacão registra 6 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, com um aproveitamento de 63%. Em 11 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo soma 5 vitórias contra 4 do Atlético Paranaense e 2 empates. No último encontro, válido pelas quartas de final do Brasileirão Sub-20 de 2023, o Mengão venceu por 4-1. Provável escalação do Flamengo: Diogo Alves, Daniel Salles, Iago, João Souza e Carbone, Jean Carlos, Ryan Lucas, Felipe Tereza e Guilherme, Chola e Wellington. Esse jogo vai passar na Flá TV no YouTube. Todo mundo ligadão lá dando força pro Felipe Luiz e pra garotada. Grande destaque da campanha do Flamengo no Brasileirão desse ano, o Gerson tem recebido propostas de vários clubes do mundo árabe. O capitão, no entanto, deseja permanecer no Flamengo, onde tem contrato válido até o final de 2027. O seu empresário é o Carlos Leite, que é agente do jogador Anderson Talisca, do Al Nassr, clube da Arábia Saudita, o que pode ser um indício aí desse interesse. O staff do jogador revelou que existem muitas sondagens sobre o Coringa. Os nomes dos clubes não foram revelados. A janela de transferências do Brasil abre hoje e fecha no dia 2 de setembro. De acordo com o Transfer Market, o valor de mercado do Gerson é de 14 milhões de euros, 82 milhões de reais na cotação atual. Desde que voltou ao Flamengo, o Gerson vive a sua melhor fase no clube. Além de performar em alto nível, ele exerce a liderança fundamental, assumindo o papel de capitão dentro e fora de campo.
Na última quarta-feira, um discurso do jogador antes da partida contra o Atlético Mineiro repercutiu muito bem entre os torcedores aí das redes sociais. Outro destaque é a polivalência dele, né? O apelido Coringa não é por acaso, né? Desde a sua primeira passagem pelo Flamengo, o jogador tem como marca registrada a sua capacidade de jogar em várias posições. Com o técnico Tite, o camisa 8 já atuou como primeiro e segundo volante, meia e ponta, sendo peça fundamental para o treinador em meio a tantos desfalques recentes. Pelo rubro-negro, juntando as duas passagens, o Coringa tem 194 jogos, 15 gols e 27 assistências. Na atual temporada foram 2 bolas na rede e 5 passes para o gol. Na próxima sexta-feira, a chegada do Gerson ao Flamengo em 2019 vai completar 5 anos. Ele chegou da Roma da Itália por 13 milhões de euros. Após conquistar diversos títulos pelo Flamengo, ele foi vendido ao Olympique de Marseille por 20 milhões de euros em julho de 2021 e por lá foi treinado pelo técnico Jorge Sampaoli e foi um dos destaques da equipe francesa. Depois, com a chegada do novo treinador, o jogador não esteve nos planos do time francês para o restante da temporada e o Flamengo foi lá e repatriou o jogador por 15 milhões de euros no início de 2023. Um dos principais jogadores das categorias de base do Flamengo recebeu uma proposta milionária que acabou agradando demais a diretoria. Os dirigentes aceitaram, ele não vai mais vestir a camisa do Flamengo. Segundo o portal Coluna do Fla, o Mengão está próximo de fechar a venda do ponta Verton. Formado nas categorias de base do clube, ele pouco atuou na temporada e estava na lista de transferências. O provável destino dele é o futebol europeu, mais precisamente o futebol português. A equipe do Leixões fez uma proposta pela sua contratação e está muito perto de anunciar a sua chegada. A saída do Verton será em definitivo, porque os portugueses vão pagar cerca de 1 milhão de euros, 5,8 milhões de reais, por 70% dos direitos econômicos do jogador. O Flamengo vai manter 30% dos direitos dele em caso de uma revenda futura. A expectativa é de que o anúncio da transação seja concluído ainda nessa semana e que ele já não jogue amanhã pelo Brasileirão. O Verton disputou 4 jogos pelo profissional nesse ano, além de mais 3 pelo sub-20. Fez 3 gols e deu uma assistência. No início da temporada, o ponta também esteve muito perto de deixar o Flamengo, mas a diretoria decidiu voltar atrás. Naquela ocasião, ele sairia por um empréstimo com obrigação de compra. O Leixões também tem interesse no zagueiro Diegão, que tem apenas 2 jogos pelo profissional nessa temporada. Além da dupla, o clube português também está perto de concretizar a compra definitiva do zagueiro Gabriel Noga. O time português sinalizou ao rubro-negro que deseja efetuar a compra de 375 mil euros, aproximadamente 2 milhões de reais, por 50% dos direitos econômicos do jogador. O Gabriel Noga não teve muitas oportunidades na equipe portuguesa nesse ano. Jogador de 22 anos, jogou pela equipe B uma partida e também apenas uma vez pela equipe principal. Aí eu te pergunto, o Flamengo fez uma boa venda no caso do Verton? Você concorda com a venda dele? Coloca aí! Agora eu tenho um pedido para te fazer. Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, me ajuda aí, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim, você me ajudou demais. E se você quiser me ajudar mais um pouquinho só, então compartilhe esse programa com os seus amigos e parentes flamenguistas para a gente crescer o nosso canal. Eu conto muito com você. Muito obrigado! O Flamengo não pretendia abrir os cofres com contundência nessa janela de transferências do meio do ano, mas o clube decidiu mudar os planos e agora busca a contratação de 3 jogadores para a sequência da temporada: Marcos Antônio, Lucas Paquetá e Claudinho. Com direito à viagem ao exterior do diretor executivo Bruno Spindel, o Flamengo tem conversas avançadas pela contratação do meia Marcos Antônio da Lazio da Itália. Isso porque o Flamengo quer o empréstimo do jogador de 24 anos com obrigação de compra fixada em 3 milhões de euros, 17,5 milhões de reais na cotação atual.
Além do meia da Lazio, o Flamengo também tenta a contratação do Lucas Paquetá do West Ham da Inglaterra e do Claudinho do Zenit da Rússia. O mais querido prepara oferta de compra pelo cria do Ninho, que está no futebol inglês. Em contrapartida, já enviou uma proposta de 15 milhões de euros, 88 milhões de reais na cotação atual, pelo meia brasileiro Claudinho, e agora aguarda uma resposta da equipe russa. O Marcos Antônio, Lucas Paquetá e Claudinho são meio de campos, mas o Flamengo também se mantém ligado em oportunidades de mercado para outras posições, como a lateral direita e a zaga. A contratação do Claudinho está muito perto do Flamengo, porque o Zenit, antes irredutível, agora já se mostra aberto a negociar o jogador. Os russos aceitaram a transferência e as conversas estão ocorrendo por 15 milhões de euros, 88 milhões de reais na cotação atual fixos e mais 2 milhões de euros, 12 milhões de reais em bonificações. Com isso, o Flamengo fecharia a contratação do camisa 11 do Zenit por 100 milhões de reais. De longe, a maior operação por um reforço em 128 anos de história do clube. Até hoje, a compra do Pedro, em 2020, tinha sido a maior, 88 milhões de reais naquela época. Ao contrário das últimas vezes, agora o clube russo avisou ao Flamengo que aceita negociar a saída do meia de 27 anos. Anteriormente, o Claudinho já deixou claro que seria um grande prazer vestir o manto sagrado. Em outras ocasiões, uma maior visibilidade para voltar à seleção brasileira foi colocada na mesa pelos dirigentes do Flamengo como uma forma de seduzir o jogador. No futebol brasileiro, o Claudinho se destacou pelo Red Bull Bragantino antes de ir para o velho continente. Ele disputou 3 temporadas pelo Bragantino e se transferiu para o Zenit em 2021 por 15 milhões de euros, logo depois de ajudar a seleção brasileira na conquista do ouro olímpico em Tóquio. O Claudinho tem 102 jogos pelo Zenit, 20 gols e 23 assistências. O meia conquistou 3 vezes o campeonato russo, 2 Supercopas da Rússia e uma Taça da Rússia. O meio-campista foi eleito o melhor jogador do campeonato russo na temporada 21-22. O contrato com o Zenit é válido até 30 de junho de 2027, com opção de compra de prorrogação por mais uma temporada lá na Rússia. Em julho de 2023, o Flamengo ofereceu 15 milhões de euros, 80 milhões na época, por 100% dos direitos econômicos do jogador. Mas o Zenit pediu 20 milhões de euros, era mais ou menos 107 milhões de reais naquela época. Aí eu te pergunto, você aprova a contratação do Claudinho por essa grana toda? Você acha que ele merece isso tudo? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso, eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo de coração. Um forte abraço. Não esquece de compartilhar com os amigos e parentes flamenguistas esse programa para a gente crescer o nosso canal. Eu conto muito com você. Bora lá ser feliz. Pra cima deles, Mengão!